Grande abraço a você, torcedor. Está começando aqui pela TV Cidade, mais um Cidade Esportes. Tivemos o mês de maio aí de entrevistas com várias mulheres do esporte daqui de Jacareí. Foi muito importante você que esteve na nossa audiência. O Cidade Esportes, que é produzido pelo Departamento de Jornalismo da TV Cidade. Tem a nossa apresentação com os comentários do Antônio Marques, o polivalente Antônio Marques, as imagens dele aí. E a imagem, a competência sempre do corintiano, sempre Gino, apostando que o Mano Menezes ainda faz um bom trabalho no Corinthians. Pois é, segundo o Gino, o Pato perde gols, mas o Mano ainda está muito bem relacionado. Afinal de contas, o Corinthians é o último campeão do mundo. E na nossa ilha de edição, a direção geral é do São Paulino Rodrigo Leal, que não entende porque o São Paulo oscila tanto nesse campeonato brasileiro, hein? Cavalo paraguaio? Não sei, vamos aguardar. Bom, nossa Cidade Esportes não poderia começar melhor nesse mês de junho, com a participação de um técnico novo, um técnico já conhecido na região de Goiás, o Edson Júnior. É isso mesmo, Edson Júnior, que já passou dos seus 30 anos, foi jogador de futebol, mas se destacou em 2003, comandando o Grêmio de Anápolis, de Goiás. Subiu essa equipe por várias vezes, e agora que está, inclusive, na primeira divisão. Nós vamos conhecê-lo aqui no Cidade Esportes, conversar com ele, saber muito mais para você de todo o Vale, para você de Jacareí, de São José, saber mais sobre esse treinador. Antônio Marques, hoje o nosso estúdio aqui bem representado, hein? Afinal de contas, o Edson Júnior por aqui. Grande abraço. Abraço, Luiz, abraço, amigo da TV Cidade de Jacareí. Você falou uma coisa interessante. O Edson, que já é bastante rodado, já trabalhou mais lá no futebol lá de Goiás, mas ele poderá muito bem voltar aqui, chegar aqui no Vale do Paraíba, aqui na região do estado de São Paulo. Ele está aí tentando alguma coisa aí, pelo menos que ele tenha sorte e consiga aí pelo menos algum time aqui no Vale do Paraíba, que seria aí a intenção dele. Esperamos que o Edson tenha bastante sorte aí, porque é um bom técnico, foi um bom jogador, jogou pelo Cruzeiro e tem muita experiência. Legal, e não perdendo muito tempo não por aqui, o Edson está por aqui, o Edson Júnior. Aliás, o seu pai Edson Gaúcho, né? Também treinador, Edson? Grande abraço. Um grande abraço, prazer estar com você, Luiz, um prazer estar com você, Antônio. Um técnico vencedor, né? Um técnico aí já campeão brasileiro pela Série B, pelo Criciúma, campeão goiano, campeão paraense. Você já herdou então do Edson Gaúcho, que é seu pai, né? Vamos dizer que sim, né? Trabalhamos juntos aí por muitos anos, 8 anos, né? Tendo várias vitórias aí durante esse tempo aí junto, trabalhando com ele como auxiliar. E agora, esses 3 anos, como você comentou, fazendo um trabalho como técnico principal, principalmente agora no Grêmio Anápolis, onde a gente conseguiu um campeonato muito competitivo como o goiano, ficar no 5º lugar e sendo aí por méritos como técnico revelação do campeonato goiano. Antônio Marcos, você vai perguntar já para o Edson Gaúcho, mas há uma pergunta aqui que você se espelha, o seu trabalho espelhado naquilo que o seu pai fez até agora, a função, a profissão de ser técnico surgiu justamente em razão do pai ou não? Não, né, como você falou, trabalhei, né, fui atleta profissional, com muitos anos. Assim que encerrei minha carreira, né, tive uma lesão grave no tendão, tive que encerrar até novo. Comecei, né, a estudar, comecei a trabalhar já com futebol, e aí recebi o convite do Edson Gaúcho para trabalhar como auxiliar técnico. Que é o que eu sempre falo, o auxiliar técnico tem que ser o de confiança. Então, obviamente, acredito como por ser filho, né, ter muita confiança, a gente começou a trabalhar junto. Com isso, conseguimos ter várias vitórias juntos, né, que futebol, você sabe que é somente vitórias, não interessa outro resultado. Então, trabalhamos junto e, obviamente, 8 anos trabalhando, você começa a se espelhar, né, no profissional como é, vencedor, um profissional muito reconhecido. Então, obviamente, a gente quer trilhar esse caminho. Viu, Marcos, eu fiz essa pergunta por 2 razões. Existem umas coisas nas famílias que aquele dito popular, nem todo filho de peixe, peixinho é. Sim, exatamente. E às vezes o próprio pai induz ao filho a determinada profissão. Esse não é o seu caso, então. Não. Obviamente, foi o que me deu a primeira oportunidade como auxiliar técnico, mas com certeza, para você ter méritos, você tem que ter qualidades. Então, obviamente, comecei a trabalhar como técnico e acredito que tem muitas qualidades para isso. Marcos? O Edson, a gente sabe que a vitrine do futebol brasileiro está de São Paulo. Sim. Eu acho que seria isso a sua vontade de vir para cá, vir para o Vale do Paraíba, que é uma região bastante grande, tem várias equipes boas aqui no Vale do Paraíba. Como é que foi assim você ter a intenção de vir para São Paulo, principalmente para a região do Vale do Paraíba? Eu trabalhei 2 anos seguidos em Goiás, né? No Atlético Goianiense e no Vila Nova.
Então, obviamente, por ter feito bons trabalhos lá, recebi um convite para iniciar minha carreira como técnico em 2011, né, na SEV Paraúna, onde consegui o acesso da terceira para a segunda divisão. E aí, em 2012, tive o convite do Grêmio Anácio para assumir como técnico, conseguimos o acesso da segunda divisão para a primeira, e esse ano, novamente, na primeira divisão. Obviamente, por conhecer bastante o mercado de São Paulo, né, meu empresário também aqui de São Paulo, então, obviamente, a gente vai começar a trabalhar nesse mercado, como você falou, que é a grande vitrine do futebol. Então, obviamente, sou local, né, moro em Jacareí, né, moro no Vale do Paraíba. Mas há quanto tempo? Você mora em Jacareí, então? Sim, há 4 anos. Nossa, graças aí. Nós temos um time profissional aqui na cidade. Então, mas mesmo morando aqui, você trabalhava lá já em Goiás? Eu fiz um trabalho aqui, né, na parte de coordenação, né, das categorias de base do Primeira Camisa, né, por ter muita amizade aí com o Francisco. Você passou por lá, foi uma passagem meteora, né? Isso, para estruturar a base do Primeira Camisa. Aí eu recebi o convite para ir para Goiás, no mesmo ano, aí deixei o Vale do Paraíba para começar a trabalhar em Goiás. Passou na sua cabeça comandar o Jacareí Atlético Clube em algum momento dessa sua ida para Goiás e vinda para cá? Aquilo que eu falo, né, Luiz? Tudo é projeto, você tem que projetar, obviamente, não somente para a parte do técnico, mas também para o clube. Eu acho que a grande responsabilidade do técnico é você fazer o que o objetivo do clube aconteça, não o objetivo pessoal da comissão técnica. Então, eu acredito que os êxitos que a gente vem tendo aí, toda a comissão técnica que eu trabalho, é que nós não pensamos em nós. Né? Não sou eu, Edson Júnior, mas sim o clube. Então, obviamente, o Jacareí, o São José, Joseense, Guaratinguetá são as grandes equipes aqui do Vale do Paraíba. O Taubaté também, a gente não pode esquecer, uma grande equipe aí. Tiver um grande projeto, que realmente eu possa ajudá-los, realmente vai ser bem aceito. Né? Viu, Edson, você mesmo morando em Jacareí, você conhece o Pereira, Sim. que é presidente do Jacareí. Ele nunca procurou você, nunca fez um convite, nunca foi atrás de você para fazer alguma coisa pelo Jacareí? É o que eu falo, né? O futebol ele é muito dinâmico. Né? Eu moro aqui há 4 anos, mas realmente o tempo que eu fico aqui é 1 ou 2 meses, né? Então eu passei aí quase 3 anos seguidos em Goiás, fazendo os trabalhos, voltava para cá, ficava acho que 1 mês ou 2 meses e já saía. Conheço muito bem o pessoal de Jacareí, do Jacareí, do Jaque, também do São José, né? Então são pessoas que eu tenho uma grande amizade, mas de repente por essa situação do futebol ser muito dinâmico, estar mais em Goiás do que realmente aqui em Jacareí, a gente não conseguiu ter um contato direto. Você acha, o Edson Júnior, a questão da mídia, né? Por exemplo, os estados diferentes, os jornalistas, geralmente daquele estado, vão centralizar a cobertura no estado. Sim, sem dúvida. A questão estadual também não interferiu também, por exemplo, o São José, desses últimos 3 anos, vira e mexe, traz alguns treinadores, mas a maioria deles do estado de São Paulo. Não me lembro só um que veio de fora, mas a maioria são todos do estado de São Paulo. A questão da mídia também deve ter interferido. Sem dúvida, porque você, como eu falei, obviamente a repercussão, né, o meu nome da comissão técnica, o nosso trabalho é mais em Goiás. Então, até por isso, por trabalhar aqui, saber que o futebol paulista, principalmente do Vale do Paraíba, é muito forte, tem muita visibilidade, né? Eu trabalhei aí nesses 8 anos, Série B, Série C, em grandes clubes, né? Já enfrentei o Guaratinguetá na Série B, então um clube muito estruturado, muito forte. O próprio São José, que eu acompanho há muitos anos aí, tentando voltar, né, para a elite do futebol, porque você vê uma torcida tão forte como a de São José. O próprio Jacareí, né, tem uma estrutura, um estádio que hoje você dificilmente encontra equipes com um estádio próprio, né, e como todo mundo fala, para você agregar torcida, você tem que ter vitórias. Agora, interessante, o Antônio Marques, o Edson Júnior está falando algumas coisas interessantes. A gente percebe, e você deve acompanhar a notícia do São José, você chegou a ver o São José algumas vezes nessas competições, que você esteve em visita aqui em Jacareí, que é a sua residência, porque você morou em Goiás para comandar os times lá, isso? Sim, sim. Quando você veio aqui, você teve a oportunidade de ver o São José jogar algumas vezes ou não? Eu acompanhei bastante a campanha de 2011 e a de 2012. E o que faltou para o time subir na sua concepção? É difícil falar, né, Luiz? Assim, obviamente você de fora, porque o futebol, que determina o futebol realmente, o êxito ou o fracasso, é o trabalho diário. Então você não acompanhar o dia a dia, né, dos profissionais que passaram lá, os atletas que passaram lá. Mas tecnicamente, jogadores, deu para observar alguma coisa? Olha, tanto que 2011, 2012 fizeram boas campanhas, né? Não acredito, se eu não me engano, 2012 ficou a um ponto de chegar, acho que no quadrangular final, já para buscar realmente o acesso. Então foram boas campanhas, realmente faltou um detalhe. Eu acredito que esse ano também,
Eu acredito que na última rodada, se vencesse por alguns resultados, poderia até entrar entre boa pergunta. Os 8 melhores. Então é difícil você falar porque você não está lá diariamente. Mas o que eu posso falar é, obviamente, para uma comissão técnica trabalhar num clube que tem uma torcida, 2011, 2012 me chamou muita atenção nessas 2 boas campanhas, porque era um estádio com 10 mil, 12 mil pessoas. É verdade. Uma torcida que realmente está do lado da equipe. E para você ter isso, você tem que ter êxito, né? Então imagina um São José na primeira divisão. A gente sabe que o São José, ele vai bem na primeira fase. O Luiz Carlos acompanha o São José, a gente trabalha muito tempo na imprensa aqui no Vale, Sim. A gente sabe. O São José sempre na primeira fase vai muito bem, vai classifica para o quadrangular. Só que no quadrangular o time não ganha de ninguém. O que acontece com o São José, que você como técnico acompanha o futebol, o que acontece com o São José que chega nesse quadrangular, o time parece que não ganha de ninguém? A equipe, você tem que pegar, seja qualquer equipe, tanto uma seleção brasileira que hoje, né, todo mundo está acompanhando por causa das Copas das Confederações, você tem que ter competitividade e evolução. Então o teu início de trabalho não pode ser o mesmo trabalho, o início de trabalho no meio de um campeonato e principalmente no final, como você falou. Então, é interessante que o Marcos contou para você, o São José, sempre que começa uma temporada, ele começa em cima da hora, até as contratações em razão de dinheiro. Isso interfere também num bom treinador? Eu acredito, pelo que eu acompanho sempre aqui, os clubes da região começam iguais aos outros. De 20 a 30 dias, que é uma pré-temporada. Né, o suficiente? É o suficiente. É o suficiente, até porque todos os técnicos, você tem, obviamente, os atletas que você necessita para o campeonato, vamos dizer, de uma Série A2. Hoje eu preciso trabalhar no São José, no A2, esses atletas é o perfil competitivo, evolutivo, que realmente, nessas fases que define realmente um acesso, você vai conseguir ter êxito. Então, obviamente, aquilo que eu falei, você tem que trabalhar com evolução. Se você pega uma equipe, inicia o trabalho numa pré-temporada, no meio do campeonato você mantém aquele mesmo trabalho e no final também, obviamente, você não vai ter evolução. Detalhe importante que você falou para a gente aqui no estúdio, que eu prestei muita atenção, é que você trabalha com 2 ou 3 auxiliares que trabalham com você. Você coloca ele para ver os próximos jogos. Viu, Marcos? Eu acho que não tem esse trabalho, porque ele vai jogar com um time, mas que não conhece o time. Viu? Só um minuto com relação, o Edson Júnior vai responder a sua questão, mas o Cidade Esportes, Marcos, já vai para o seu primeiro café, né? Você que está acompanhando o Cidade Esportes. O nosso intervalo, o nosso apoio cultural e na sequência voltamos aqui para conversar com o Edson Júnior nesse papo gostoso, nesse seu Cidade Esportes. Um abraço e até já.